Você já foi corrigido por alguém? Você já precisou corrigir alguém? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso impulsiona o vídeo para outras pessoas. Pense o seguinte, na situação de trabalho, você é um líder, você tem um liderado. Tem uma tarefa que é complexa, difícil de fazer e que você delegou para essa pessoa. É natural que ela perceba a complexidade daquilo e sinta certa pressão. Essa pressão faz com que a situação emocional dela fique impactada e, de certa forma, aconteça um desequilíbrio ali. Essa pessoa erra, comete um erro grave naquela atividade. Qual é a tendência? Qual é o teu impulso? Corrigir. Afinal de contas, você tinha expectativa de que aquilo fosse realizado da forma X e foi realizado da forma Y. Mas qual o momento de corrigir? Qual é a estratégia para ser efetivo naquela relação de forma que o liderado aprenda e não cometa mais aquele erro? Muitas vezes, quando a pessoa está se afogando e ela não sabe nadar, a gente pode querer ensiná-la a nadar antes de tirá-la da água. Sendo que o certo é tirar a pessoa dali, fazer com que ela respire, entenda a situação, se recomponha e depois a gente ensina a nadar. Essa é uma metáfora bem interessante que tem uma sutileza estratégica nas relações. Quantas vezes eu quero que você tente lembrar aí, você tentou corrigir alguém no momento em que ela estava sequestrada emocionalmente? E entenda que quando alguém está numa espécie de desequilíbrio emocional, ela não vai conseguir aprender. Ela não vai conseguir absorver o que é necessário para que ela não cometa o erro novamente. Então o ideal é fazer com que o ambiente para essa correção seja favorável. E quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de ambiente físico. Eu estou falando de condição de conexão. Muito tem se falado sobre relacionamentos conectivos. E eu gosto de lembrar do feedback conectivo. A cultura de feedback é muito importante. Mas ele precisa acontecer dentro de um ambiente conectivo, onde a pessoa consegue perceber o erro dela, entender o que deve ser feito para melhorar e com isso aprender. E é claro, evoluir. Só que na vida cotidiana, na correria, nas pressões que nós passamos, a tendência é querer ensinar a pessoa a nadar, sendo que ela está se afogando. Ali não é hora dela aprender. É hora de ela sair da situação de pressão para que depois ela consiga ter um nível maior de apreensão sobre aquilo que está acontecendo. Faz sentido para ti? Tenta lembrar de algum momento em que um chefe seu corrigiu você enquanto você estava se afogando. Você conseguiu aprender? É possível que não. Tire a pessoa da água, ajude-a a respirar, espere o momento certo para depois ensinar como deve ser feito, para depois realizar a correção. Essa é uma mudança estratégica, mas muito importante, que leva em consideração a ideia de que todo ser humano produz emoções o tempo todo. E o líder precisa estar atento à condição emocional dele mesmo, porque ele tem que ser líder de si mesmo, e à condição emocional de quem ele está liderando. Deixa o like, o comentário, diz aqui se você algum dia já foi corrigido no momento inapropriado e se você já corrigiu no momento inapropriado também. Obrigado por ter assistido e até a próxima.